Fala galera, eu sou Lucas Paz, bem-vindos à segunda temporada do Cearense é Assim. E hoje a gente tem uma convidada especial, uma diretora de cinema que eu tive o prazer de conhecer em pessoa no passado, através de um trabalho. Estudou no mesmo colégio que eu, Luciana Vieira, bem-vinda. Obrigada, Lucas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo. Obrigado por ter aceitado o convite. Como eu te falava, esse é um programa dedicado a fazer um arcabouço de experiências de artistas cearenses nesse período que a gente está de isolamento, buscando entender os processos, os métodos de criação, o que é que cada área, cada linguagem realiza e como realiza. E para começar essa nossa conversa, eu queria perguntar de você, o que é que significa para você ser artista hoje? Eita, começa pesado, né? Lucas. Dando para arregaçar. Lucas, é engraçado, assim, porque eu, quando decidi ser artista, não foi exatamente com esse sonho romântico de ser artista. Eu tenho até dificuldade de usar essa palavra, assim, de dizer, eu sou artista. Eu prefiro dizer que eu sou uma realizadora de ideias. No sentido em que eu cheguei no cinema de uma forma até um pouco improvável, assim, porque eu fazia teatro, mas pra mim fazer teatro não era ser artista, era outra coisa, era um espaço lúdico pra mim de criação. Eu gostava daquilo, de estar ali, inclusive no meu grupo de teatro a gente escrevia as próprias peças, mas eu não entendia isso como um gesto de criação em si, pra mim era uma coisa que eu gostava de fazer, né? E aí quando fui fazer vestibular, eu tava entendendo que eu iria fazer para arquitetura, porque nos meus testes vocacionais todos davam esses lugares da criação, publicidade, arquitetura, gastronomia, teatro, cinema, mas por algum motivo eu tinha escolhido a arquitetura. E aí na época, que ainda nem era vestibular, eu comecei a fazer o curso de desenho e percebi que eu não desenhava muito bem e isso começou a me frustrar de uma forma muito, muito estranha. Até hoje eu quero desenhar, mas eu não consigo. É uma coisa que eu tento pintar aquarela e tal, mas não sai, entendeu? Assim, eu tenho dificuldade de desenhar. E aí meus pais começaram a perceber minha frustração e aí foi meus pais que sugeriram pra mim, por que você não faz cinema? Que é muito estranho porque é a história contrária de todo mundo, né? Porque todo mundo tem que convencer os pais a fazer cinema e o meu pai, né? Foi mais meu pai, na verdade, disse, por que você não faz cinema? E aí, meio que caiu uma ficha, assim, na época, porque realmente eu nunca fui cinéfila, mas eu tinha uma... E também nunca fui, assim, é engraçado, porque a história dos artistas é porque eu gostava muito de ler, porque eu passava horas desenhando, porque eu era cinéfila, porque... E eu nunca fui nada disso, entendeu? A minha gama de interesse sempre foi gigante, então assim, gigantesca, até hoje isso é uma grande questão pra mim às vezes, porque Você se interessar por áreas diferentes? eu me interessava por tudo, eu era do vôlei da escola, eu fazia hipismo, eu fazia teatro, eu lia, mas não lia tanto, eu sempre tive assim, interesses variados nas coisas, e aí eu não conseguia me dizer uma coisa, não consigo ainda dizer, eu gosto mais disso, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? E aí meu pai, mas eu gostava de fotografia, por exemplo, dentro de todas as coisas eu gostava de fotografia, nos meus 16 anos eu pedi uma máquina analógica de presente, não sei o que, e aí me experimentava nessa criação de imagens. E aí meu pai via isso em mim e na cabeça dele fez sentido eu fazer cinema. Então eu entrei no cinema achando que eu ia ser fotógrafa, na verdade. Então eu fui pro cinema assim, não, vou ser fotógrafa, eu gosto de criar imagens e tal, não sei o que. E no cinema eu descobri várias outras coisas. Eu descobri que existiam cinemas que eu não tinha visto, eu descobri que existiam movimentos cinematográficos que eu não tinha sequer pensado. Então, assim, o pessoal dos meus colegas de cinema chegaram dizendo que tinham visto que o filme favorito, porque tem sempre isso, né? Primeiro dia, qual é o seu filme favorito? Sei o quê. Aí todo mundo dizia assim, uns filmes, sei lá, Poderoso Chefão, umas coisas assim, mais conceitual, assim, A Deriva, que tinha sido um filme brasileiro, que é bonitinho e tal, mas não
é um grande filme, mas assim, me emocionava. Pronto, me emocionava. E até hoje me emociona. Eu queria pegar esse gancho do que você está falando, só por ressaltar a importância disso mesmo que você acabou de falar. Eu me identifico muito, na verdade, com esse teu depoimento, porque eu sempre também tive interesse pelas mais variadas linguagens e sempre rola essa pergunta do qual o seu filme favorito. Eu acho que o genuíno de você ter dito aquilo que te emocionava, eu acho que é o objetivo principal da arte. E o meu professor de roteiro falava muito isso, tocar pelo emotional core. Será que você consegue colocar todas as suas ideias e todos os seus símbolos e ao final disso, essa experiência, transformar alguém por dentro? Não só pelo cérebro, mas por dentro? E eu acho Não, e eu acho que isso faz total sentido dentro da minha visão de artista, assim. Tanto a arte que eu gosto de consumir, como a arte que eu gosto de fazer, tem a ver com isso hoje em dia. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelas coisas, que vivo intensamente os meus sentimentos. Então eu sinto felicidade, eu sinto tristeza, eu sinto até uma certa alegria de estar sentindo, mesmo que o sentimento não seja positivo. E eu acho que o fato de eu gostar tanto de tantas coisas, de ter interesse, ter vontade de conhecer, de compreender, de estudar minimamente as coisas, eu acho que fala um pouco sobre a forma como eu entendo a arte também, porque para mim produzir conteúdos artísticos é produzir entendimento sobre a vida, assim, sobre os sentimentos que eu acho lindo, quando eu brincando, às vezes eu sou muito, devo parecer doida, porque nas consultorias de roteiro que eu dou, quando os personagens estão lá brigando, ou estão sendo extremamente rancorosos, ou estão com ódio, ou estão com raiva, ou estão com sentimentos baixos, humanos, assim, sentimentos baixos, eu digo, gente, isso é lindo, isso é sublime, porque o ser humano é assim, entendeu? Então, as pessoas devem me achar louca, porque aí eu tenho que corrigir, não é que eu tô dizendo que é lindo, mas assim, enquanto o estudo do ser humano, tá entendendo? E eu acho que, e aí é meu interesse pela psicologia também, eu acho que é o interesse pelo humano, assim, pelo humano demasiado humano, pela fragilidade, pelo que é bonito, sublime, e o que é horroroso também, né, entre aspas. Acho que pra mim é isso, produzir arte também produzir vida, ou revelar um pouco da vida que eu enxergo, não sei. E aí, dessa maneira, como é que você acredita que o que você faz, esses estudos do ser humano, como é que você acredita que a sua arte é capaz de impactar ou transformar as pessoas? Eu estava lendo um livro esses dias que não é de arte, é de filosofia, que é o Sapiens, como é? Harari, né? Tá super na moda esse livro, e esse livro tem me marcado muito, assim, e nele tem uma coisa que em vários livros de roteiro também tem, por exemplo, a Jornada do Escritor, que eles falam a mesma coisa, na verdade, a Jornada do Herói, do Campbell, fala a mesma coisa que nesse livro do Harari fala, que o humano só existe hoje em dia, só é o humano, um animal diferente, né, que trabalha com a consciência, com a subjetividade, diferente dos outros animais, porque ele adquiriu a habilidade de contar histórias. Então, isso faz muito sentido na construção da humanidade, no sentido em que nossos conhecimentos são passados porque a gente tem essa habilidade de fazer com que as outras pessoas entendam a gente. Contar histórias não é só contar era uma vez, mas é contar o que a gente fez ontem, para que o outro compreenda e que isso vire um conhecimento para ele, né? Então, a gente passa os nossos conhecimentos através dessa habilidade de contação de história. E eu acho que isso tem um valor muito grande dentro tanto da história da humanidade, como também dentro da nossa profissão, né? A gente elabora histórias para falar dos sentimentos bons e feios do ser humano, justamente para também entender, porque eu entendo isso como uma forma de elaboração coletiva de coisas que acontecem na vida, de aprendizados que a gente vai acumulando enquanto coletivo, né? Sei lá, por exemplo, ano passado eu tava fazendo tô montando agora uma série que fala sobre 2013. São jovens vivendo 2013, que foi a minha geração, são jovens da minha geração, como se as personagens da história têm 20, 21 anos. Em 2013 eu tinha 20, 21 anos. Então,
falar um pouco do que foi aquilo dentro da perspectiva de uma jovem como eu era, é uma forma de elaborar a confusão que foi aquele período. E para mim eu acho que isso é muito importante enquanto construção coletiva, porque é uma forma não só da gente compartilhar sentimentos que cada um viveu a nível pessoal, mas também de criar um registro dessa história, dessa contação de histórias, né? É uma forma de dar um registro a isso, como os livros são, como os poemas são, como as músicas de alguma forma são, elas estão falando ali sobre um período, né? E o cinema, de alguma forma, é isso também. Só que a gente está traduzindo para imagens, né? Não só o livro escreve, a música cria uma melodia e escreve também, mas o cinema ele traduz isso para uma forma de imagem. E simplificando, assim, eu acho que a forma como eu produzo hoje em dia, através do cinema, é uma forma que para mim, tanto para mim pessoalmente, como eu sinto que para os outros, pode ser uma forma de elaboração de sentimentos, por vezes difíceis de compreender e de elaborar, claro que dentro de perspectivas pessoais, né? Não tem como fugir, né, das pessoas que estão ali escrevendo, estão atuando, que estão... Mas é uma forma de elaborar isso, esses sentimentos todos coletivos, como também de registrar a história em si, de alguma forma, pontos de vista sobre alguma coisa. Ficou para mim memória e imaginação dessa tua fala, né? Capaz de fruir essas histórias, mas também de gerar essa memória. Sim, total. É isso mesmo. Você já pincelava de como é que foi se dando essa tua trajetória. Fala pra mim como é que tudo isso começou. Desde quando você foi identificando essas atividades artísticas, hobbies, como é que você foi amadurecendo a ideia realmente de ser cineasta e já no fazer, como é que tudo isso começou? A entrada eu até já falei aqui um pouco, né? Foi meio peixe fora d'água, apesar de que eu nunca me senti peixe fora d'água, apesar de não saber metade dos filmes que meus amigos estavam ali dizendo que eram os filmes favoritos dele. E em determinado momento da minha vida, eu aceitei que eu não sou cinéfila, até acho que isso é positivo às vezes, porque eu consigo fazer sem ter que ficar me referenciando todo o tempo a quem eu admiro e tal. Encontrei vários cineastas ao longo da minha trajetória com quem eu partilho muitos interesses e tenho uma admiração profunda, mas assim, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que assistiu tudo e que vive cinema, respira cinema, que é uma coisa que acontece muito, né? Então, por um lado, eu acho até positivo, porque isso dentro da perspectiva da minha produção criativa, como roteirista, como diretora, mais hoje em dia, eu sinto que me dá mais liberdade. Eu não me sinto pressionada pela a história do cinema, sabe? Né? Justamente por talvez falta de referencial, mas eu acho livre, eu me sinto totalmente liberta. Então, quando eu entrei no cinema, apesar de conscientemente eu perceber que eu era um peixinho fora d'água, eu não me sentia um peixinho fora d'água. Isso e o meu interesse geral pelas coisas se revelou também lá. Então eu me meti em tudo que eu podia. Hoje em dia eu digo para minhas irmãs e digo para qualquer jovem que está entrando na faculdade, faça tudo que você possa, porque fazendo tudo que eu podia, em todos os projetos de extensão, cineclube, não sei o que, papapá, tudo eu me metia. E isso foi muito bom para mim, porque eu fui podendo me descobrir. O que é que eu gostava realmente de fazer? Então eu fiz fotografia, eu fiz montagem, eu fiz som, eu fiz direção, eu fiz roteiro, eu fiz tudo que eu podia fazer, eu fiz. E, por exemplo, uma das coisas que eu descobri é que, a priori, que eu pensava que eu ia ser fotógrafa, eu logo no começo descobri que eu não ia ser fotógrafa. Porque ser fotógrafo implicava em eu ter muita vontade de conhecer as novas tecnologias, de entender de aparatos, de entender de física, de luz, que, graças a Deus, eu entendo um pouco, porque eu tive esse interesse e pude praticar. E que hoje, nas minhas principais funções, como de direção, por exemplo, ajuda muito eu entender um pouco de fotografia, porque eu posso conversar com a fotógrafa sobre a lente que eu quero usar e justificar isso em termos conceituais, dramatúrgicos, emocionais. Mas se eu não tivesse, estudado isso, eu não poderia me defender no set, o fotógrafo teria que falar por mim. Mas eu logo percebi que isso não era a minha área, porque eu não sou uma pessoa da tecnologia. Eu mal sei mexer aqui no Zoom, entendeu? Imagino as câmeras super complexas e tal. Então, fui descartando. E à medida que eu ia experimentando, eu ia entendendo aquilo que eu gostava mais de fazer.
e o que eu gostava menos. Até que os outros começaram a perceber o que funciona, o que eu fazia bem. Que aí foi, por exemplo, a produção. Que nos 6 primeiros meses as pessoas perceberam que eu me metia em tudo e que eu era meio rágil. E aí começaram a dizer que eu era produtora da turma, que é a produtora. E aí eu fui me tornando produtora. O que, por um lado, não vou negar a minha história, foi bom, porque produtor, assim como diretor, também tem uma visão de tudo. É muito bom você estar dentro do espectro mais realista das coisas, concreto. Dinheiro, é tempo, né? Produzir é tempo também, né? E aí eu passei muitos anos na produção. Só que isso foi me gerando, a produção, eu admiro muito os produtores, assim, realmente eu admiro demais, porque é a função mais ingrata que pode existir no universo terrestre, mas ao mesmo tempo é a mais valiosa, porque sem um bom produtor, as coisas não acontecem, elas ficam estacionadas e elas não são possíveis de prosseguir. Então, foi muito bom porque pra mim foi ter que lidar com essa responsabilidade a níveis grandes. Eu fui produtora de longa-metragem com dinheiro, fui produtora de um lucro criativo com dinheiro. Então, tanto eu tive que entender do mundo burocrático, da Ancine, Secult, etc e tal, e muita responsabilidade, porque tinha que prestar conta, porque tinha que pagar fornecedor, porque tinha que não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, isso consumiu muito da minha energia, que acabava impedindo que eu colocasse energia criativa. Isso foi me dando muita angústia, porque eu fui percebendo que eu me auto-sabotava em alguma medida, porque eu estava tão cansada que eu não conseguia fazer com que os meus projetos caminhassem. E à medida que isso foi acontecendo, coisas muito inesperadas aconteceram nesse meio do caminho, do tipo, eu escrever o projeto, todo mundo escrever 10 projetos no edital e o único que dá erro por causa de documentação é o meu. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. No sentido em que tanto eu tinha medo de produzir, como também minhas coisas, como também eu estava fatigada, estava consumida por tanta demanda. E quanto mais eu fazia, mais eu era entendida nesse lugar e mais as pessoas queriam de mim e mais eu tinha que dizer não, o que era pra mim um sofrimento, e enfim. Até que eu decidi que eu não ia mais produzir e que eu ia fazer o que eu queria fazer, que era ser roteirista e diretora. Diretora, eu sempre quis, eu entendi no começo logo que eu tinha habilidade pra isso, que eu queria, que eu gostava, que me dava prazer ir pra set, que eu gostava da relação com o ator. Por que eu tô falando de sentimentos? Que é, voltando lá pro começo, a direção pra mim é justamente quando os sentimentos, que eu acho tão bonitos, tão sublimes, tão feios, tão lindos, mas, enfim, que era quando botava em cena tudo isso que me emocionava. E eu era a primeira espectadora disso, enquanto diretora. Então, eu muito rapidamente entendi que, pra mim, essa era a minha função que eu gostava mais. Mas eu tinha esse desejo de escrever, ainda mais aqui no Brasil, que é assim, né? É muito difícil você ser diretor sem ser roteirista, em alguma medida. Então, eu fui entendendo que eu precisava me aperfeiçoar. E aí, em 2015, eu fiz o laboratório de roteiro do Porto. E foi maravilhoso pra mim. Eu comecei a quebrar alguns preconceitos que eu tinha comigo mesma. De você não sabe escrever, você não nasceu pra isso, você não é nem leitora, como é que você vai... Uma grande leitora, eu sou leitora, mas não uma grande leitora. Como é que você vai escrever? E eu fui entendendo que não era exatamente assim. Que eu era boa de pensar a história, que eu conseguia fazer uma interlocução muito boa com meu companheiro, minha dupla, né, no laboratório, que eu dava muitas ideias que iam pra frente, que o roteiro que a gente escreveu juntos teve uma repercussão positiva. Então eu fui quebrando os paradigmas dentro de mim, dessa autossabotagem e dessa insegurança de dizer você não sabe, você não sabe, você não sabe. Pronto, eu tinha passado um ano estudando aquilo, tinha me aperfeiçoado e ganhado mais skills, né, mais habilidades. E aí eu fui me sentindo cada vez mais apropriada, né? Até que em 2017 eu fiz uma revisão de roteiro. Eu não escrevi o roteiro, mas fiz uma revisão de roteiro de um projeto para Verdes Mares. E aí deu certo essa revisão. Aí eu acabei dirigindo junto com o roteirista oficial, que é o Islam. A gente fez esse curta-metragem, uma espécie de curta-metragem para a TV Verdes Mares como especial de Natal. Aí eu tive mais essa oportunidade como diretora. E aí as coisas foram se concretizando em mim. Realmente é isso que eu gosto de fazer.
Aí, ano passado, fechou com chave de ouro, que eu fui convidada para roteirizar uma série de 8 episódios, né? Junto com um grupo de roteiristas, mais 3 roteiristas, a diretora-geral e mais 2 roteiristas e eu. E aí, foi um desafio à parte, porque roteirizar um curta-metragem já é difícil, imagine uma série de 8 episódios. E aí, foi muito bom, porque também estava fora da minha área de conforto, não era exatamente o grupo de pessoas com que eu estava acostumada a trabalhar. E aí, no final, acabei dirigindo junto com a Roberta esses 8 episódios. Ela dirigiu um pouco mais, tipo 60%, eu dirigi 40% da série. E aí, foi muito bom, porque aí concretizou. É isso que eu quero fazer, realmente tá tudo certo. Eu sou uma pessoa que sou capaz de escrever, que escreve coisas legais, que dirige coisas legais, me dando também esse retorno positivo de uma própria confiança, de que tô indo pelo caminho certo, as pessoas estão reconhecendo e eu tô reconhecendo em mim esse lugar, né? Que é um caminho árduo, não é fácil você quebrar os preconceitos que você tem com você mesmo, né? E para quebrar você tem que ter a oportunidade de experimentar. Isso é que é o mais paradoxal e difícil, porque às vezes você não tem nem a oportunidade, né? Então eu também tive muita sorte, sou muito grata também às pessoas que confiaram em mim, porque eu tive votos de confiança de muitas pessoas que talvez vissem mais a minha capacidade do que eu em determinados momentos, né? Então eu tenho que ser grata a essas pessoas profundamente, né? Porque se eu não tivesse tido a chance de experimentar desafios tão grandes, tão poderosos e tão importantes dentro da minha trajetória, talvez eu não soubesse hoje em dia o que eu gosto de fazer. Porque eu que tenho essas vontades múltiplas, eu tinha que experimentar. Eu não posso dizer, o sonho da minha vida é pintar aquarela se eu não experimento pintar aquarela, né? Então isso foi bem legal dentro da minha trajetória, assim, de realmente sonhar e experimentar, sonhar. E também de descartar. Esse exercício de descarte, de tomar decisões, isso eu não quero mais pra mim, dizer não é muito difícil, porque seu amigo chega pra você e diz, por favor, Lu, ajuda aqui a gente a produzir, e você olhar pra ele e dizer, eu realmente posso ajudar, mas eu não posso ajudar, porque antes de ajudar eles eu preciso me ajudar, isso é muito difícil, entendeu? Então eu tive que dizer, até as pessoas entenderem que eu não podia mais ajudar, porque o meu tempo eu não podia mais dar, não importava se eles estavam me oferecendo dinheiro ou não, mas eu tinha tomado uma decisão. Isso era muito difícil, não para eles que recebiam não, porque eu tinha ali do lado uma pessoa que produz muito melhor que eu, inclusive, mas era difícil para mim aceitar que eu devia abrir mão, entendeu? Saber quando dizer não, né? Muito do seu depoimento teve a ver com confiança, com risco, tanto no plano individual quanto em grupo, né? Você se dá essa chance para si mesmo, dá essa chance para o outro, né? Ir construindo essas relações. E como minha mãe já falava, eu posso não saber, eu prefiro não saber hoje do que não saber a vida inteira. Então, né? Não ter medo do não saber, porque a experiência que vai gerar essa capacidade de depois, como você falou, de depois eleger. Eu gosto disso e eu sou capaz disso. Né? Não, e você vai adquirindo experiência mesmo. Por exemplo, o jeito que eu dirigi essa série foi muito diferente do jeito que eu dirigi a outra série que eu fiz em 2017, no começo de 2017, que tanto eu era mais nova como eu tinha menos experiência. A próxima série, meu Deus do céu, já vai ser outra, Luciano, porque a gente vai acumulando experiência mesmo, de lidar com a equipe, de entender o que é que funciona, o que é que não funciona, tudo, né? Então, realmente, experimentar, se descobrir é uma atividade essencial na vida do ser humano, assim, porque senão você não... Só sonhar, tudo é muito perfeito quando a gente sonha. Até escrever, que eu tinha tanto desejo de escrever, quando eu passei 6 meses só escrevendo a série, os 8 episódios e tal, eu sofria. Eu ficava, meu Deus, por que eu quis isso? Meu Deus, eu tô com bloqueio criativo. Eu não sei o que eu vou escrever mais. Aí eu entrava aqui no Aspira, botava uma música, tinha que passar 1 hora escutando música pra começar a sair o negócio. Eu fui entender, porque também eu tenho um lugar muito romantizado, sabe? Da parte da criação, assim, do artista. É muito romantizado. Porque você, na verdade, é um abestado que fica aqui se rezando a Deus para que venha uma ideia boa. Aí você vai assistir ali um negócio. Aí fica, se copiar só um pouquinho aqui essa parte, para poder dar uma misturada aqui,
Porque é difícil, cara. Não é assim fácil, não. O povo pensa que é vomita e sai, é uma coisa maravilhosa. Não, você escreve. Teve dias que eu passei uma semana escrevendo um roteiro de 50 páginas para chegar na leitura coletiva, quando a gente reunia os roteiristas, todo mundo lia lá. A primeira fechava o roteiro, a primeira que dizia, não prestou, isso não funciona, era eu mesma que tinha escrito, entendeu? Assim, então, é isso, é você também, é você trabalhar profundamente com o seu ego, de entender que cinema, sobretudo, eu não sei as outras áreas, mas cinema, cara, você não pode ter ego. Porque vai todo mundo dar pitaco no seu trabalho. Você tem que desconfiar de si mesmo o tempo todo, porque às vezes você entra numa aspiração. Escrever, pra mim, é uma piração, porque fica um bocado de gente falando na sua cabeça, os personagens aqui tudinho, falando. Termina você passar ali 4 horas com aquele negócio, porque também muito tempo você não aguenta. Aí chega uma pessoa que o meu companheiro chegava em casa, depois eu passava a tarde escrevendo, eu tava assim, não fala comigo, porque eu não aguento mais tanta gente falando. Era só coisa de maluco, assim. Aí, e aí é isso, entendeu? É sofrido você, e aí, você não pode ter medo de crítica, porque vai seu companheiro de roteiro, vai lá dizer tá ruim, e você vai ter que concordar, e você vai ter que aceitar que tá ruim, e você não pode achar que você escreveu ali meia hora, e que vai sair genial, é labor, você tem que jogar, é aquele estereótipozinho do escritorzinho, que escreve, pega o papelzinho, joga no lixo, escreve, joga no lixo, porque é como fazer pão. Você não, no dia pro outro, você não aprende a fazer pão. Você tem que ir testando a receita até sair o pão perfeito, entendeu? Você tem que testar a bola, a mesma coisa, sola, fica seco, não sei o que, até você encontrar a medida certa com a farinha que você usa, com não sei o que. Então é isso. É muito laboroso. Você tá entrando já numa seara que é o que nos interessa agora dividir com o nosso espectador. Que é o dessa concretizar um pouco mais a prática do artista. As pessoas têm a impressão de que por consumirem um produto final, boa parcela da população ainda vê o trabalho do artista como algo muito relativo e muito subjetivo, não entende justamente esse suor, esse labor que você falava, né? De como é que a série que você mais ama pode ficar 2, 3 anos em desenvolvimento, mais 1 ano para ser produzida de fato, para que você vá assistir, né? Filmes que demoraram 10 anos em desenvolvimento para, numa noite, você consumir aquilo. E nesse período que a gente está vivendo, né, de que a arte tem sido muito o tempo que a gente vem consumindo para conseguir continuar existindo, fala um pouco pra gente da tua rotina de trabalho, né? Como é que se dá os teus métodos de criação, quais são as etapas? Você pode falar tanto da tua experiência quanto roteirista, como enquanto diretora. E aí, como é que tudo começa? Quais são essas fases? Olha, eu tinha planejado pra mim que 2020 seria um ano sabático, onde eu leria mais, onde eu assistiria mais filmes, mas nada disso acontece nunca. Porque a rotina de trabalho, na verdade, eu acho que é como a de qualquer pessoa. Na verdade, eu acho que é sabe, a classe operária? Pois eu sinto que trabalhar com arte é ser da classe operária. Porque é diário, assim. A minha rotina de trabalho, eu inclusive julgo, às vezes, eu tenho a impressão que ela é mais longa, uma jornada de trabalho mais longa do que a de qualquer outra função. Porque até quando você está se divertindo, você não está meio que se divertindo. E eu não falo isso no sentido negativo, não, mas quando eu vou à noite, 10 horas da noite, me deito para assistir Modern Family, minha cabeça fica assim, olha, aqui, como é que faz comédia? É a contradição, não sei o que, olha esse plano, ele foge aqui pro outro canto, ele em vez de filmar a cara, ele filma o negócio que o cara tá apontando. Minha cabeça fica assim, porque atualmente não, porque eu sou uma pessoa que trabalha na área, então eu fico estudando, isso não é voluntário. É óbvio que tem coisa que eu assisto lá, por favor, vou aqui só ser espectadora hoje. Quando o filme é bom mesmo, eu também não coisa, aí eu tenho que reassistir e tal. Mas tem outras coisas que não, que eu tô ali trabalhando. Agora, eu julgo que essa jornada de trabalho é muito longa também porque, assim, eu percebo que eu não tenho hora para acabar as coisas, entendeu? É um trabalho infinito
de refação, tudo pode virar material de trabalho. A vida pode... Uma briga que eu tenho com meu marido pode virar material de trabalho. Uma discussão que eu tenho com meu pai dentro do carro pode... Teve uma época que eu fiz um curso maravilhoso com a Nina Kopko sobre criação de personagem. E a Nina, ela é a pessoa mais disciplinada que eu conheço no universo. E ela é maravilhosa. E ela diz que grava conversas dela, para ela própria estudar os diálogos que ela tem, para entender como é fazer melhores diálogos nos filmes. Porque o diálogo dos filmes a gente põe lá tudo bem certinho, né? Eu falo isso mas não é assim. A gente tá falando aqui, aí fala, olha, Coca-Cola, bebe a Coca-Cola. E tá aqui discutindo sobre outra coisa, né? A vida é assim, a gente interrompe as coisas e tal. E aí eu fiquei com essa noia, gente, eu vou começar a gravar diálogo. Aí eu entrava dentro do carro, botava pra gravar diálogo com meu pai, ou uma briga. Eu não sei o quê. Aí, sabe, assim, meu sonho... Aí eu não consegui perdurar muito tempo, mas assim, meu sonho, inclusive, reescutar, vou fazer isso qualquer dia. Mas por falta de tempo, porque eu deveria estar fazendo isso. Mas é tanto trabalho que não dá tempo de você mesmo estudar. Mas assim, por exemplo, agora, minha rotina, quarentena, certo? Pela sorte divina... não, pela sorte divina não. Hoje em dia, peraí, antes de ir na sorte divina. Hoje em dia, meu trabalho vamos supor que ele aqui não é 100%, né? 100% diretora, 100% produtora. Ou roteirista. Então, desses 100%, 80% do trabalho é em casa. Por quê? Ou eu tô escrevendo, ou eu tô dirigindo, que aí é tempo real no mundo, ou eu tô montando. O trabalho da direção, que é no mundo, é 20%. Com a graça divina, chegou a parte da graça divina. A minha parte de direção foi ano passado. Então, antes disso, eu tava escrevendo, que eu ficava sozinha em casa o dia todinho escrevendo, e aí era esse trabalho de ficar escutando músicas inspiradoras, que nem música com letra, é música de atmosfera, e escrevendo, escrevendo e relendo, e aí pegava umas coisas pra ler às vezes. Música de atmosfera, isso, música de atmosfera. Eu tenho várias playlists de música de atmosfera, que inclusive dão um ânimo, às vezes quer fazer uma cena de ação, aí você põe uma música de atmosfera. São instrumentais ou pode ser com letra também? Não, sempre instrumentais, sem letras pra mim, porque letra eu fico pensando na letra. Aí agora, como a gente terminou de gravar em dezembro, quarentena veio em março, a gente já tava no processo, tinha acabado de começar o processo de montagem. Então o trabalho tá de novo em casa. Em tese, ele seria um trabalho na casa do montador, mas como a gente não vai poder se encontrar, então o trabalho veio todo pra dentro da minha casa. Então a gente faz trocas e reuniões online. E aí a minha rotina é assim. Eu tenho várias reuniões semanais. Por exemplo, hoje de manhã, de 10 a 1 da tarde, eu tive uma reunião sobre cronograma de montagem, que a gente está refazendo. Amanhã eu vou ter uma reunião sobre grafismos, com a empresa que vai fazer os grafismos. E no resto e aí todo dia é uma reunião que dura 3 horas, porque parece que no computador dura muito mais tempo as reuniões, não entendo. Aí... nos entretempos disso, aí eu tô assistindo os episódios, aí eu assisto mais de uma vez para poder fazer comentários, aí eu tô revisando o diálogo para ver quais as falas que vão cair de determinados diálogos. Aí há um tempo atrás eu tinha que assistir todo o material bruto. Então assim, eu tô digerindo todo o material que foi filmado para que a gente aí pesquisa música para botar na série. Enfim, é esse trabalho, né? Que é diário, repetitivo, muito repetitivo. O trabalho do artista é muito repetitivo. O do ator tem que ensaiar várias vezes a mesma cena. Na direção, você faz lá vários takes. Na montagem, você reassiste todos os takes que você gravou. Aí depois você reassiste o episódio montado. Você assiste de novo, você assiste de novo. Então, assim, é uma repetição muito grande. Não é um ato de liberdade total. Você está ali lidando com a mesma coisa todo dia também, como qualquer trabalhador, classe operária, qualquer trabalhador. É um trabalho como de qualquer um, da repetição, do aperfeiçoamento, da melhoria, como um arquiteto, como um médico, como qualquer trabalhador. Aí, eu tô achando muito bom essa quarentena, assim, porque realmente o que as pessoas têm para fazer, muitas pessoas que não estão trabalhando, não é o meu caso. Gostaria de estar tendo tal ano sabático que eu sonhei e de estar podendo assistir vários filmes, de ler várias coisas, mas não estou, porque estou trabalhando remoto. Mas, graças a Deus está trabalhando. Graças a Deus estou trabalhando, não posso nem reclamar. Mas o que está salvando as pessoas que não têm trabalho para fazer nesse momento é justamente
série, filme, livro, música, lives, tanto de live que as pessoas estão assistindo, né? Então, assim, realmente é o que salva o ser humano em alguma medida, é o que salva o ser humano, porque é o que torna as coisas mais suportáveis, é você conseguir abstrair esse momento de insegurança, de medo, de estresse, com um personagem que está fazendo uma palhaçada na coisa, entendeu? Ou então um personagem que está vivendo um drama tão diferente do seu, da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ou então isso, porque você consegue de alguma forma abstrair da própria vida. É como um livro bom, você se mergulha ali, você pensa que é a personagem, você se apaixona pelo outro, não sei o quê. E é isso que faz ser suportável viver, né? Porque a gente consegue fugir um pouco da gente, de alguma forma, né? No entretenimento, na arte, e problematizar também, refletir sobre, e fazer o registro histórico, e se ver, por vezes, é até mais difícil, né? São conteúdos mais difíceis de assistir, mas são igualmente importantes, né? No sentido de que de vez por outra você precisa também refletir um pouco, como um livro de filosofia. Ler Sapiens é extremamente... A cabeça faz assim, mas ao mesmo tempo dói, porque você percebe que o ser humano, ele encontrou caminhos que talvez não tenham sido tão saudáveis, mas o que a gente vai fazer? Tem que refletir sobre si mesmo, não pode não refletir, né? Pensar dói, mas isso é bonito também. A gente tem várias chances de se reinventando, né? Sim. Ou por algo que a gente julgue uma escolha, um arbítrio nosso, ou por uma condição dada, que é como a que a gente está vivendo. Mas quebrando em miúdos, certo? Para que aquela pessoa que realmente está vislumbrando essa carreira entenda melhor. Luciana, diretora, ou escreveu o projeto ou o projeto chegou à sua mão. O que é que para você, o que é que você identifica ao longo dessa tua jornada na direção, que a partir dos próprios processos você vê, isso funciona para mim, eu acesso geralmente essa forma de fazer, é assim que eu analiso, é assim que eu começo a entender quais são os elementos da minha cena. Fala um pouco a respeito disso. Falar sobre a direção, pra mim, eu acho mais difícil, assim, do que até mesmo o trabalho do roteirista, que eu acho mais analítico. O trabalho do diretor, eu tenho a impressão que ele é mais intuitivo. E, assim, pelo menos pra mim, ele é mais intuitivo. O que que eu aconselho para as pessoas que querem ser diretores? Que eles experimentem as outras áreas. Porque, na minha visão, pensando aí na lógica do trabalhador... Como é que eu falei? Trabalhador... Operário. O diretor, ele é o gerente da fábrica. Então, ele precisa saber de todas as outras pequenas áreas. Ele precisa entender um pouco de fotografia, porque ele vai pensar a decupagem junto com o fotógrafo, e ele vai ter que se defender, vai ter que propor, vai ter que discutir sobre fotografia, sobre luz, sobre... Não no sentido da perfeição, isso dá pra ver, isso não dá pra ver, mas de como é que a luz pode se tornar dramática, de qual é a luz que vai dar o tom certo pra cena tal, qual é o sentimento daquela cena. Ele precisa entender um pouco de música, pelos mesmos motivos. Ele precisa entender um pouco de som, para na hora que tiver um estresse o set, ele conseguir fazer escolhas. Porque às vezes o som, coitado. E você tem que... E o diretor, ele tem que ter uma noção também, assim, dessa gerência, porque... Além de uma inteligência emocional de lidar com estresse, né, que você tem que ter, você tem que adquirir essa inteligência emocional, porque você tá o tempo todo fazendo escolhas. Você é a pessoa do set que faz escolhas. Todas as pessoas vão chegar, essa roupa ou essa roupa? Aí você vai dizer, não. Você vai dizer. E pra mim, o trabalho do bom diretor é o trabalho do diretor que entende a raiz da cena, o sentimento da cena, porque as escolhas que ele precisa fazer... Tanto na direção do ator, olha, diminui um pouco a emoção, engole o choro, ou chora de verdade, tudo isso vai compor a emoção da cena. O que aquela cena quer dizer? Qual é o sentido daquela personagem? E às vezes são coisas muito pequenas, entendeu? É a forma como você coloca a câmera, se você está filmando de lado, se você está filmando de frente, se você está filmando de costas, se um personagem não aparece, se o personagem aparece aos pés. Tudo isso...
faz parte do sentimento que você quer passar. Então, pra mim, o diretor, assim, por isso que, por um lado, é intuitivo. Porque você tá falando de sentimento. E sentimento, você não pensa, você sente, né? Mas o nosso trabalho é você pensando e analisando os sentimentos da vida real, né? Por isso que eu acho que um diretor que não sente, ele não... É difícil ser um diretor que ele é completamente racional. Ele tem que sentir. E aí, nesse sentido, eu acho que o diretor, ele é essa pessoa que pega os sentimentos e tenta traduzir eles em coisas concretas. Em cores, em luz, em palavras, em gestos, em palavras que não são ditas também. E dentro do set, na minha opinião, o diretor é aquele que sente também. Eu teve uma fala de uma amiga minha que disse assim, a Nina também, a Nina é minha musa, né? Quando ela disse assim, uma vez, que eu tava fazendo uma entrevista com diretores, porque eu ia dar uma aula de direção agora, ia ser agora. E aí eu fiz entrevista com vários diretores. E aí ela disse assim, quando eu sei que a cena funcionou, é quando eu esqueço que eu tô num set e me emociono com a cena. Seja uma emoção de raiva, a emoção não é só a emoção do choro, mas é a emoção da tristeza, a emoção da raiva, a emoção do asco, a emoção da alegria, a emoção do riso, tudo isso é emoção, né? Então, quando a cena que a gente vê lá durante a filmagem, no nosso telinha lá, funciona, é quando a gente sente alguma emoção, quando a gente ri, quando a gente chora, tudo isso, né? Então, acho que o diretor, tanto é esse gerente das escolhas, que tem que entender um pouquinho de cada coisa para justamente possibilitar que ele faça as escolhas, como também ele é um tradutor de sentimentos humanos para coisas concretas, como ele também é, querendo ou não, o primeiro espectador da cena, que vai fazer o julgamento se aquela cena tá boa ou não tá boa, em função dessa experiência de ser espectador, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Aí, como trabalho prático, o que eu faço primeiro eu dialogo muito com a equipe, principalmente equipes de criação, arte, figurino, né, fotógrafo, dialogo com elas pra gente entender se todo mundo tá na mesma página, é esse o sentimento. Então, para que isso aconteça, quais são os elementos que a gente vai escolher? De que forma a gente vai filmar para dar esse sentimento que a gente concordou que é ele para essa cena. Depois, ou antes disso também, tem um trabalho com os atores, né? Porque os atores trazem outras nuances, outras interpretações. Então, a gente tem que ir juntos, e eles podem trazer coisas muito melhores do que você trouxe, o que você, diretor, trouxe. O que geralmente acontece. Então, você ali, junto com os atores, encontra os tons certos, as variações certas. É musical, em alguma medida também, né? Você tem variações de emoção dentro da cena. E aí, depois, é botar em cena, assim, encontrar isso, juntando todos os elementos juntos. O trabalho em si mesmo, eu acho que é esse, assim, de catalogar e também lidar também com referências, né? Às vezes elas são importantes. Encontrar parâmetros, referências visuais, de tom, de cenas específicas que lhe norteiem, assim. Teve cenas na série que eu tinha... que pra ficar claro pra todo mundo é muito bom ter... Olha, gente, essa cena aqui, ó, vamos olhar aqui pra ela... Olha como ela foi feita, olha quantos planos tem, olha não sei o que, olha, vamos pegar isso aqui, vamos digerir um pouco e vamos trabalhar em cima dessa lógica, porque é mais ou menos isso que a gente precisa dar. Então, aí, juntos, a gente elabora a nossa linguagem em cima de outra linguagem, o que acontece muito também, que é maravilhoso, na minha opinião, assim, porque fica todo mundo na mesma página, sabe? Como se fosse quase um storyboard, né? Essa referência ajuda com que todo mundo veja logo, entenda logo do que se trata. Enquanto diretor, eu acho que essa é a sua função também, fazer com que todo mundo entenda aquilo ali, sabe? Tem que se comunicar bem também, né? É um trabalho que exige muita comunicação, assim. Eu tenho muitos tem diretores de vários estilos, né? Eu tô falando aqui do meu estilo, mas eu tenho uma dificuldade de imaginar um diretor que não conversa, que não seja uma pessoa que tenha a habilidade da fala, assim, porque não tem como os outros lhe entenderem, entendeu? O que você tá pensando, porque são tantas cabeças que tem que encontrar um lugar comum, assim. É uma arte extremamente coletiva, mas que precisa junta fluir, né?
Eu acho que na sua fala tem muito a questão do humano e do sentimento e do ritmo e da música e da comunicação. Eu acho que isso revela uma forma de direção, sabe? É. Existem diretores muito técnicos que você percebe que é uma obra super cinemática e que pode evocar emoções, mas que você, quando vai começando a treinar esse olhar, você observa que a habilidade dele não está necessariamente na comunicação, né? Pode estar muito mais nessa coisa da referência ou da execução, da perfeição técnica. Aí a gente estaria falando de uma outra forma de dirigir. Eu tendo também a muito mais acreditar no que você falou. Mas ao mesmo tempo, esse lado humano não significa que não haja técnica. Há técnica. Porque você tem que pensar no movimento de câmera, porque isso tudo compõe o sentimento que você quer traduzir. Mas, por exemplo, não tem um diretor no mundo, a não ser que ele esteja fazendo filme sobre portas e janelas, que ele não tenha que lidar com outros seres humanos atuando. E aí como é que se dá se a pessoa não tem essa habilidade de comunicação, entendeu? Porque a não ser que sejam corpos, né? E não tenham sentimentos. É isso que eu não consigo compreender. Se dá essa entendeu? troca, né? Em que instância se dá essa troca? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ou então a pessoa confia completamente ali nos outros e vai, talvez seja um diretor menos possessivo, né, do que pensou, mas eu acho que isso não acontece não. Geralmente os diretores têm uma falha trágica que é serem um pouco egóicos. É porque quando a gente começa a pensar nesses estilos de direção, acho que é muito característico, né, autores quererem ser lembrados por determinados símbolos. Eu particularmente tendo a pensar que isso limita a experiência num grau. Eu prefiro essa multiplicidade de conhecimentos e poder utilizar isso ao meu favor, no sentido de que vai gerar obras que talvez realmente não tenham nada a ver uma com a outra. E aí quando você vê diretores estabelecidos repetindo os mesmos elementos para gerar um legado, a gente corre o risco de que talvez diminua essa parte do humano e da troca, porque, né, já vai estar tudo muito estabelecido. A luz vai ser sempre desse jeito, o movimento de câmera vai ser esse, e aí às vezes você impede de que outras coisas sejam descobertas, né? Então, eu acho que o teu depoimento fica como uma boa provocação para que a gente se permita, né? Talvez seja um mau exemplo que eu vou dar aqui, né? Mas na música, você vê uma música que a gente pode considerar de mercado, mas um artista que não tá com medo de experimentar, como a Anitta. Né? Ela diz, a minha música é o que eu quero que seja naquele quando momento. Eu quiser, naquele momento, né? Eu confesso que admiro muito a Anitta. Porque eu acho ela muito... É isso, ela experimenta mesmo. De todo jeito, não tem medo de experimentar, eu acho isso muito rico, sabe? Mas eu concordo plenamente contigo, assim, Deus me livre de ficar fazendo o mesmo filme. De alguma forma ou outra, a gente acaba fazendo o mesmo filme, porque a gente se toca, a gente se emociona por coisas repetitivas na vida, né? Mas Deus me livre de encontrar a mesma fórmula pra isso, assim. Eu, particularmente, não gosto... Eu sou uma pessoa contraditória dentro da minha própria experiência, porque eu gosto muito de ter rotina, mas eu odeio que a rotina seja a mesma pro resto da vida. Eu gosto de criar novas rotinas. E nesse sentido, trabalhar com coisas diferentes me faz muito bem. Então, ótimo que eu tô há quase um ano já trabalhando com meninas do Benfica. Mas assim, até certo ponto, até o fim do ano eu espero não ter mais meninas do Benfica temporada 1 e que eu passe para uma nova fase, que é meninas do Benfica temporada 2, se possível. Mas assim, eu preciso, sabe, dar uma renovada no ar. E aí no Meninas do Benfica temporada 2 já vai ser outra coisa. As personagens vão estar em outro momento da vida delas, o que vai reverberar no meu momento, o que esteticamente a gente vai pensar outras coisas. E outra coisa, tem um dado muito importante aqui, eu sinto que tem muita gente que coloca conceito em cima de sentimento. Na minha experiência de produção artística, eu sempre coloco sentimento em cima de conceito. Então, a obra tem que servir ao que ela quer servir. Aliás, a estética tem que servir ao que a obra quer servir.
e não o contrário. Porque tem muita gente que coloca os conceitos estéticos em cima daquilo, da mensagem, entendeu? E eu acho que é a mensagem que puxa a estética. Que Não vai adianta revelar, nada. né, a estética. Como é? Que revelará a estética, né? Exato. Não adianta nada eu pensar, não, vai ter um movimento de câmera nessa cena aqui. Mas o que essa cena está querendo dizer? Combina ter um movimento de câmera? Ou é melhor ter um quadro parado? É sobre o que a cena está querendo falar, sabe? Então, eu acho que é a cena que tem que dizer como é que ela deve ser filmada, e não o contrário. E eu acho que muita gente que quer deixar um legado, eles acabam criando uma linguagem deles muito legal. É muito bonito isso. Eu admiro. Mas eles não podem impor a linguagem sobre a coisa, entendeu? Não adianta nada a gente impor uma linguagem a algo que não lhe serve. Tem que combinar, né? É um casamento, assim. E aí, nesse sentido, eu sou a favor da diversidade. Eu não posso filmar um filme de comédia da mesma forma que eu filmo um filme que tem uma cena dramática, de tensão, de horror ou de suspense. Não dá. São linguagens diferentes, né? Vão pedir ritmos Eu sou a favor da diferentes, né? diversidade dentro do cinema. Da diversidade estética também. E é por isso que, por um lado, eu sou feliz de não me sentir pressionada pela história do cinema. Porque nesse lugar do cinéfilo, assim. Porque é quase como se eu não tivesse obrigação com referente nenhum, sabe? Eu tenho liberdade para criar a minha linguagem. Eu amo a novela vague. Eu particularmente amo. Mas dentro da minha produção ainda não coube recurso da novela vague. Então, não faz sentido. Eu estou em outra chave. O meu filme favorito não necessariamente é o meu norte de realização, né? Exatamente. É para você encontrar a própria linguagem. E às vezes você precisa encontrar a própria linguagem várias vezes, em vários projetos, né? E aí, pegando esse gancho que você falou já um pouco de como a música te influencia na criação, como é que outras formas de arte ou outras atividades que você realiza, que você tem para si, como é que eles interferem na tua criação? Tem algum esporte, algum processo pessoal teu, ou mesmo realmente referenciar-se a outras linguagens artísticas para poder te ajudar nos teus processos de criação? O que eu usufruo muito é da oportunidade que a música dá em termos de estado meditativo e de, assim, para mim, escrever, eu encontrei uma chave que é quase como se fosse um estado meditativo, que tem horas que você chega ali num lugar onde as coisas fluem, e chegar nesse lugar é muito difícil, às vezes, para mim, particularmente. Então, quando chega, eu aproveito, porque antes disso, depois disso, ou é muito como se fosse uma luta, assim, eu preciso encontrar esse lugar para fluir, e depois disso é muito cansativo, como se fosse um estado de muito cansaço. Então, eu percebi já, para mim, funciona muito música, para encontrar esse lugar, porque vai me levando para outra instância. Tem muita música que, para mim, é muito imagética. Tem música que eu escuto e penso, meu Deus, uma cena com essa música, eu ficar essa cena assim, não sei o quê. Então, a música puxa a imagem, né? Então, eu usufruo muito disso. Agora, é isso, são músicas sem letra, eu não consigo muito escrever com letras, eu fico perturbada, então músicas instrumentais, né? Mas não clássicas, músicas de atmosfera mesmo. Eu tentei definir, que eu não sei se tá. Como é que você foi achando essa biblioteca aí? Como é que você foi criando essa biblioteca? Cara, eu ponho no Spotify, assim, eu ponho umas playlists, aí às vezes uma música que eu gosto, esse estilo de música que eu gostei. Aí eu ponho na playlist daquela música, aí eu fico ouvindo ali mais ou menos. Aí às vezes eu ponho um jazz, às vezes eu tô num humor mais techno, às vezes muda também o estilo da música, não é sempre o mesmo tipo de música. Aí também o que eu faço muito é assistir filmes, por exemplo, agora eu tô tentando escrever um roteiro de comédia. E aí, Modern Family pra mim tem sido uma grande inspiração, principalmente. Aí, quando eu começo a me sentir bloqueada, vou só ali assistir um Modern Familyzinho. Às vezes, eu acho que isso é um pouco de procrastinação, porque eu me divirto tanto que eu fico lá, assisto 3, entendeu? Mas, retroalimentar, assim, às vezes. Porque, às vezes, dá só uns estalinhos, aí volta ali pra coisa. Então, também
né? Uso esse artifício de assistir coisas. E gostaria que a literatura fizesse mais parte da minha vida. Eu confesso que na quarentena eu fiquei tão desajuizada que eu não consegui ler muito. Tive dificuldade de concentração. A leitura, para mim, ela me exige muita concentração. Então, eu consigo fazer isso quando eu estou mais relaxada, quando eu não tenho compromisso, quando eu não tenho nada para entregar. Final de semana funciona mais. Mas eu também tenho momentos epifânicos, assim, com literatura. Livros que meu Deus, eu preciso adaptar esse livro uma vez. Eu paguei um mico tão grande. Eu não sei se tu conhece o Walter Ugumãe. Que eu li um livro dele, chamado Máquinas de Fazer Espanhóis. E esse livro, pra mim, eu tenho um negócio com a terceira idade. Meus primeiros filmes foram meus avós e tal. Eu tenho um negócio com terceira idade, assim. Aí, quando eu li o livro, meu Deus, eu que tenho que dirigir esse filme. Porque assim, eu tô me preparando. É muito perfeito esse livro. Tem tudo que eu quero. Eu fui assim, epifânica, eu me emocionava, eu chorava, tudo. Aí o Walter Ugumãe veio pra Fortaleza. Aí eu, porra, não vou ver pra Walter Ugumãe, né? Pra ele assinar meu livro e eu falar pra ele que eu preciso dirigir. Aí eu fui lá, muito empolgada. Cara, eu amei teu livro. Olha, eu sou cineasta. Mas assim, coitado, né? Todo mundo deve dizer isso pra ele. Mas aí os micos que a gente paga, mas assim, tem livros que era o meu sonho, era a minha vida, era poder dirigir, entendeu? Porque eles são contadores de história também, né? Então não teve problema nenhum de fazer adaptação literária. Aí eu assisti ano passado, ou foi esse ano passado, né? Eu acho que o filme como é o nome dela, gente? Foi até pro Oscar, a única diretora mulher indicada de melhor filme. Do ano. Little Woman. Como é que fala? Adoráveis Mulheres. Adoráveis Mulheres. A Greta, né? A diretora. Greta Gerwig. Essa mulher, desde o Frances Ha, ela era atriz, não era diretora, eu já amava ela, sou muito fã dela. E aí, por exemplo, é um livro adaptado, inclusive tem várias adaptações desse filme, né? E aí eu acho lindo isso, entendeu? Não tenho problema nenhum de um dia, se Deus quiser, eu poder dirigir um filme que é adaptado. Não tem isso, pra mim não tem isso. Vou só dirigir histórias. Não, eu queria dirigir histórias que não são minhas. The Room foi um filme que foi assim, né? Que a Brie Larson, né? O nome dela? Qual é o filme? The Room. Eu não sei, o quarto de Jack, eu acho. O quarto de Jack, eu acho que foi assim que ficou traduzido. Foi o diretor abordar a escritora o livro e se entregou ali numa carta e foi assim que rolou. Então, essa ousadia é necessária. Sabe? Mas assim, eu senti que não rolou uma empatia tão grande, ele deve ter me achado louco. Mas eu posso também fazer a adaptação do roteiro e enviar para ele, eu tenho ele no Instagram. Posso fazer o trabalho todo dia e dizer, por favor, olha aí, como deu certo. Quem sabe, no futuro. Pensando em inspirações. Inspiração. E a música e cinema como destravamento, quase, assim, como criações de estados. Então a música seria pra ti essa maior referência que interfere na criação, né? Você falou também da literatura, tal, mas a música seria mais concretamente mais forte pra ti. Porque me faz acessar um lugar em que eu me sinto mais confortável, em que esvanece alguns bloqueios, sabe? Eu acho que a música tem um poder de meditação também, assim, pra mim. E do coração, né? Que era isso que a gente estava falando. Puxa um sentimento, né? E é isso, a música tem essa capacidade, né? De puxar lembranças, de puxar emoções vividas. Porque a gente consegue escrever... Não é que eu escrevo sobre aquilo que eu vivi, mas eu escrevo a partir de sentimentos que eu conheço, né? É impossível escrever sobre sentimentos que eu não conheço, de alguma forma. Aí eu pego esses sentimentos e coloco em outros contextos, dentro das personagens, mas preciso conhecer em algum lugar, né? Senão fica superficial, não funciona em geral. A gente falou de inspirações, né? De outras obras, de outros artistas. Eu queria saber se você consegue, pensando ou em gerações anteriores ou mesmo de colegas de trabalho, de gerações contemporâneas. Se você consegue pensar em algum artista cearense que te inspira e por quê, e não necessariamente desse mesmo artista, mas de alguma obra, em qualquer que seja a mídia, né? Filme, cinema, quadro, espetáculo, que você recomenda porque te marcou muito profundamente de algum trabalho cearense. Cara, tem. Eu vou falar de marcas mais recentes. Mas. Deixa eu pensar aqui no cinema. Tem duas pessoas da música que
uma da geração atual e uma da geração antiga, que tem me marcado muito positivamente e inspirado, assim. Uma é a Clau Anis, que é uma menina bem nova. Acho que ela lançou só como é que fala hoje em dia? Um LP, que fala? Não sei. Enfim, um grupo de músicas. Um EP. Um EP, recentemente, acho que ano passado, ano retrasado, e as músicas dela, na época, eu já achei bem lindo, assim, e agora a gente tem usado muito na série, e realmente são músicas que me despertam esse lugar do sentimento pela sonoridade, o requinte, sabe? É muito bem elaborado, assim, é muito rico sonoramente, então eu tô bem encantada. As letras são lindas, a voz dela é linda, então eu tô bem encantada, assim, com o trabalho dela. E aí, da geração antiga, é engraçado, né? Porque eu sempre gostei muito do Fagner. Tem umas músicas do Fagner que eu me emociono, assim, que parece que ele é como se fosse outra pessoa, coisas que eu, sabe, saudade do que eu não vivi? E em algum lugar tem isso, sabe, na música dele, pra mim, como se é quase eu sentisse sentimentos de outra pessoa. E aí eu tenho me reconectado muito também com as músicas dele, e são dois artistas, assim, que eu admiro muito. Da literatura, eu nem me lembro, acho que é Natécia Campos. Eu li um livro da Natécia Campos chamado A Casa. Eu acho que é dela. Deixa eu ver se é dela, porque eu não tenho certeza. Eu tenho quase certeza que sim. Esse livro me marcou profundamente também. Eu, inclusive, foi uma marca tão profunda que foi um pouco... dela, Natécia Campos. Que foi quase como se fosse... Foi um pouco como a experiência do 100 anos de solidão para mim, assim, em termos de leitura, que todo mundo fala do 100 anos de solidão, mas na época, e eles inclusive têm algo em comum, esses dois livros, mas na época eu tinha 14, 15 anos, e eu achei aquilo tão fora da caixinha, sabe? Foi tão diferente, eu tenho até faz tempo que eu reli esse livro, mas eu queria reler de novo, assim, para ver o que é que vem já agora, mais de 10 anos depois, né? Então é um livro assim, que eu admiro muito. E do cinema, aí é mais difícil. Não é difícil porque tem muita gente que eu admiro, mas é porque é foda, porque você confunde com as pessoas que você conhece também, né? Mas a Roberta, com certeza, é uma... Não porque eu trabalho com ela, mas porque eu sinto que a gente não teve um encontro... A gente é de duas gerações muito diferentes, né? Ela tem 50 anos já e eu tenho 28, então, assim, realmente são praticamente duas gerações de diferença. E a gente se encontrou de uma forma um encontro estético, sabe? Assim, a gente fala sobre as mesmas coisas, a gente se entende no que a gente quer falar. E eu acho que isso é muito bonito, porque é um encontro de coração, assim, sabe? De uma conexão profunda sobre a vida, sobre o ser humano, sobre as coisas, entendeu? Então, é uma artista que eu não conhecia antes. Eu vi o filme dela por causa que ela me convidou para o primeiro filme, o longa dela, né? Que ela Roberta, fez. qual é o sobrenome dela e o do filme? Roberta Marques. E o filme que ela fez foi o Rania, que inclusive ganhou o melhor filme no Festival do Rio, no começo dos anos 2000. E eu não tinha assistido, eu escutava muito falar Rania, mas eu nunca tinha assistido. E aí, tanto eu amei o filme quando eu vi, eu só assisti porque ela me convidou, né? Aí eu vou voltar pro meu trabalho, né? Vou ver o que ela fez. Aí eu assisti o filme e me encantei bastante. Mas assim, hoje em dia, e é isso, agora a gente tá nesse processo de criar juntas e tem sido um encontro muito rico, entendeu? Assim, e ela, com certeza, já é uma referência para mim, né? Uma mulher que fazia cinema desde os anos 70 aqui em Fortaleza. Então, assim, não tem como não reverenciá-la de alguma forma. E sorte a minha, meu Deus, é uma sorte, assim, de eu estar podendo ter a oportunidade de estar dividindo com ela esse trabalho, né? Estar junto com ela e tal. Ela ter me convidado, ela ter confiado, né? Porque também é um gesto de muita confiança. Eu fico impressionada com o gesto de confiança dela, tipo, uma pessoa que ela não conhece, você convidar para poder botar a mão ali dentro, entendeu? Aquilo que a gente falava, né? Você se dá chance, você confiar, você arriscar numa relação que ainda não existia e que só por existir já vai gerar esse novo cenário. Exatamente. Mas é assim, fora ela, tenho várias pessoas que eu admiro. Eu gosto muito do jeito que o Guto dirige.
Eu acho que ele também tem um lugar muito sensível, Guto Parente. Eu gosto do trabalho do Petrus, eu acho muito bonito. Tanto a fotografia que ele faz, como também os filmes que ele faz. Tem um lugar ali que eu admiro, identifico. Eu acho essencial o trabalho que o Alder está fazendo, de conseguir recolocar o Ceará dentro de uma perspectiva do entretenimento, assim, sabe? E acho que ele está amadurecendo também nesse processo dele, de criação e tantas portas que se abriram para ele e como consequência disso, para nós também que viemos da geração. Então, acho que ele está fazendo um trabalho não só para ele, sabe? Eu acho que ele está fazendo um trabalho para o Estado, de alguma forma. Então, admiro muito ele por isso. Enfim, tem 1000 pessoas aqui que eu poderia citar, assim, de motivos específicos pelos quais eu admiro essas pessoas, sabe? Mas eu tenho medo de esquecer pessoas também. Então, eu vou fazer isso. Nesse risco a gente sempre vai correr, né? Termina a entrevista e a gente lembra de alguém. E meus colegas de faculdade também, tantos, né? O Breno Batista tem os filmes lindos e emocionantes. O Léo Moura Mateus, o Vitor, que é meu companheiro de Vitor Costa Lopes, que é meu companheiro, assim, ele é meu talento, é meu sócio. A gente estuda desde o Santa Cecília desde os 14 anos, até hoje a gente é, tipo, melhor amigo. E ele é meu melhor, eu digo, não é nem melhor amigo, eu já disse que ele já passou para a categoria de marido, porque eu tenho 2 maridos, meu marido e o Vitor. E eu admiro demais ele monta tudo que eu faço, eu amo ele. Ah, é? Ele Ele que faz a montagem. Ele não ia montar o Meninas, mas aí acabou acontecendo um problema de agenda das pessoas que iam, aí ele entrou. Deus nos une. Mas se fosse assim de sopetão para pensar no cinema uma obra dessas que mexeu com os teus sentimentos, vem algo em mente? Só do Ceará ou? Sim, do Ceará. Uma obra que mexeu comigo. Caraca. Não, o Carinho aí nos vale? Vale. Eu esqueci do Carinho, tá vendo? O Carinho, gente. O Carinho, assim, eu não sei dizer o que é o Carinho pra mim. Porque quando eu assisti o Céu de Sueli, já foi, assim, um choque. Eu fiquei completamente tomada com aquele filme, eu me emocionei demais. Depois eu assisti Viagem Porque Te Amo, Volto Porque Preciso, que é dele com o Marcelo. E eu também, meu Deus do céu, aquele filme. Aí depois eu fui aluna lá do laboratório e o Carinho foi meu tutor. E agora eu trabalho com ele, né? Eu tenho uma relação, assim, com o Carinho de uma admiração profunda, porque primeiro eu acho ele um gênio, didaticamente. Eu acho ele incrível, como ele consegue despertar nas pessoas, ele consegue provocar, ele consegue provocar o movimento nas pessoas, sabe? Por uma didática exclusiva e própria. E ele é muito... Ele pensa dirigindo, sabe? Assim, e ele me inspira muito, assim. E a convivência com ele é divertida, ele é uma pessoa leve, divertida, doido, mas malucão, assim. E os filmes dele eu me emociono muito. E o Céu de Sueli talvez tenha sido o filme feito por não totalmente cearense, mas... Cearense porque é feito aqui, né? Mas feito por um cearense com equipe também, boa parte cearense, que é um dos filmes que eu mais me emociono, assim. A gente vinha falando, né, dos artistas cearenses e agora presentificando esse momento. A gente está passando por um momento que parece coisa de filme, né? Ainda indeterminado, aquela ficção científica que a gente já viu num futuro distante, mas que agora tem se tornado o nosso dia a dia. Você me falava um pouco de como é que está sendo já a tua criação, passando por essa questão de isolamento social, de pandemia. O que é que, quando o mundo resolve parar, o que é que muda na vida do artista? Ou o que é que muda na vida da Luciana, artista? E como é que essa situação real tem afetado a sua vida, a sua criação? No momento, você tem trabalhado em mais algum projeto, fora a Meninas do Benfica? Se quiser falar um pouco também de como é que tem sido esse processo com a série. Os trabalhos que eu tenho tocado têm sido muito difícil, porque eu sinto que tanto a gente está mais angustiado e ansioso, e isso mexe com a gente, como também trabalhar remoto exige tempo para a gente entender como pode ficar melhor.
Até ela ficava assim, eu e a Roberta ficava impressionado como cansa videoconferência, né? E a gente não sente tanto cansaço assim na vida real. E aí até vi uns artigos explicando os motivos. Existem motivos neurológicos pelos quais a gente fica mais cansado. Mas, não vou adentrar nessa seara, mas assim, eu sinto muito cansaço, eu sinto que exige mais de mim, então isso tá me deixando meio consumida, assim, a palavra é essa, assim, se eu conseguia trabalhar 6 dias por semana sem problema nenhum, eu não estou conseguindo mais tanto, eu tô percebendo que eu preciso de mais descanso, não só agora que eu estou provavelmente com Covid, mas tenho sentido isso de forma geral. Além disso, eu acho que também tem um lugar emocional que isso mexe, né? Claro que tá todo mundo com medo de ficar doente, de que seus familiares fiquem doentes, então isso mexe com o nosso inconsciente. As noites não são tão bem dormidas quanto antes. A rotina virou outra rotina, assim. Apesar de eu trabalhar em casa desde sempre, mas eu não entendo como é que matematicamente a rotina mudou tanto, sabe? Eu acho que talvez pelo fato que agora eu tenho outra pessoa dividindo a casa comigo o tempo todo, mas as próprias atividades domésticas parece que triplicaram, eu não entendo isso, entendeu? O que aconteceu? Mas, assim, eu tenho sentido mais dificuldade de ser produtiva. Eu tenho sentido bem mais dificuldade de ser produtiva nos últimos tempos, assim. E parece que vem uma cobrança junto a isso, né? Que a gente não consegue explicar muito bem. Semana passada eu estava tentando escrever um argumento, eu achei muito difícil escrever um argumento. Eu percebo que eu procrastino mais, eu percebo que as ideias não batem umas com as outras assim tão rápido, sabe? Eu tenho sentido bastante dificuldades, para te falar a verdade. Eu me considero uma pessoa bem dinâmica, 1000 atividades ao mesmo tempo, e faz várias coisas, e não sei o que, mas eu não estou conseguindo ser essa pessoa nesse momento. E fora tudo, eu tenho sentido também uma dificuldade de ver perspectiva. Porque, assim, a gente está vivendo um dia de cada vez. Então, amanhã, a gente não sabe como vai ser o amanhã. A gente sabe ali o mínimo. Vai ter uma reunião tal, mas até isso pode mudar ao longo do dia, né? Porque tá todo mundo vivendo essa incerteza, assim. E aí na verdade, estou bem preocupada, assim, particularmente com o meu futuro. Eu estou preocupada com o futuro da humanidade, com o futuro com os trabalhadores da minha classe operária, mas também com o meu futuro, assim, porque eu sinto que, por um lado, tem sido muito positivo dentro do espectro do cinema, no sentido em que cada vez mais as pessoas vão demandar a produção cinematográfica, mas eu me pergunto até que ponto isso vai chegar no nosso eixo de produção, porque a gente sabe que fica em outro eixo, né? A concentração. Então, eu me pergunto sobre isso, assim, e estou preocupada, porque já vinha sendo difícil, né, nos últimos anos, tá faltando recurso, e agora com tudo ficando atrapalhado do jeito que tá, porque todos os prazos vão mudar, porque tudo está em mudança, em reconstrução, em pausa. Eu estou bem preocupada, assim, com o que vai ser do dia de amanhã, entendeu? Mas estou tentando me agarrar aqui no que eu tenho hoje, já que a tônica é essa, né? Hoje, eu estou tentando me agarrar para tentar fazer o melhor que eu posso fazer, do trabalho que eu tenho para fazer, e tentar não pensar muito sobre isso, assim, em termos de elaboração de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que o momento de elaborar isso não é agora. Não consigo nem me sentir inspirada para escrever sobre isso de forma alguma nesse momento. Então, assim, tá fora da minha cogitação fazer um filme sobre quarentena, sabe? Talvez daqui a um ano isso seja possível para mim. Mas eu tenho achado bem difícil, assim, me concentrar, sabe? Eu sinto que está num momento de muita proliferação de conteúdo, também tem isso, muita proliferação de necessidade de comunicação. Eu fiz aniversário esses dias, terça-feira, e eu fiquei impressionada, assim, que parece que foi um aniversário super ocupado. Eu terminei o dia exausta. Oh, meu Deus, mas eu não saí de casa, mas é porque as pessoas não estão podendo estar presentes, então elas compensam a ausência delas. Então eu tive mais videocall, eu tive muito mais mensagem, eu tive muito mais homenagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, em todos os canais possíveis.
Então, eu fiquei muito cansada, porque eu me comuniquei com muitas pessoas durante aquele dia, sabe? E também tem isso, todo mundo se preocupando uns com os outros, as pessoas, né? Ah, fulano vai passar aniversário em casa, já se preocupa, quer dar ainda mais amor, mais carinho. Então, eu fiquei, assim, super grata e feliz do carinho que eu recebi, mas também foi muito, entendeu? Então, Muita energia. todos os sentimentos, muita energia, porque foi tanta energia que eu fiquei exausta. Mas foi bom, eu tô falando assim, brincando, mas foi muito bom. Mas eu digo, é tudo diferente, a gente tá criando outros modelos de comportamento, né? Agora que eu tava doentinha esses dias, cara... Você falou essa possibilidade de não só estar vivendo esse momento, mas ser acometido do que tá causando esse isolamento, que é a própria doença, né? Eu tava brincando hoje que eu deixei de ser uma quarentener pra ser uma covider. Porque ontem eu fui inventar, não sei por que raio, eu fui inventar dizer pro meu pai, eu acho que eu tô com febre, pronto. A minha vida, a partir daquele momento, foi ligação de 3 pessoas ao mesmo tempo. O que você tá sentindo? Mas tem que tomar não sei o quê. Mas tem que ser... Vai na farmácia, eu consegui um remédio, não sei o que... meu Deus do céu, gente. Hoje chegou quentinha aqui em casa já para 8 dias, 4 dias, 8 refeições, para eu ficar congelada, para eu não ter que me preocupar em cozinhar. Aí as pessoas me ligam, eu não atendo. O que está acontecendo? Aí eu tô numa reunião. Não pode ficar na reunião, vá se deitar. Eu assim, tá complicado. Aí eu, mas a minha febre passou. Eu só não posso ficar em pé. Enfim, tá tudo mudando, né? Fisicamente, o que você sentiu foi esses sintomas de febre, cansaço? Fisicamente, o que eu senti foi muito cansaço, dor no corpo, eu tô sentindo dor nas articulações e dor de cansaço, assim, como se estivesse mole, sabe? Prestes a pegar uma gripe, sabe quando fica aquele estado? E uma dor de garganta, que foi e voltou algumas vezes, e ontem eu senti febre. Foi o único dia que eu senti febre. Aí eu tomei um remédio, a febre passou, aí eu suei. E hoje não veio febre ainda. Hoje eu passei o dia aqui sentadinha, eu pensei que eu não ia conseguir ficar tanto tempo sentada, mas não estou me sentindo mal. Obrigado até por se disponibilizar essa conversa, menina. Talvez você precise realmente de uma pausa. Mas se eu não estivesse bem, eu falaria. Mas eu tô achando que não é só pelo que eu tô sentindo, não. Apesar de que é muito estranho o que eu tô sentindo, mas é porque o meu companheiro também tá sentindo. Então, sabendo que esse negócio se espalha muito rápido, eu imagino que seja, entendeu? Porque se ele não estiver sentindo nada, aí... Mas ele tá sentindo as mesmas coisas. Mas tá tranquilo, eu não vou... no meu caso, vai ser só uma gripezinha mesmo. Sem querer fazer piada infame, mas não vai evoluir pra um lugar pior. Até porque já faz uma semana que eu tô assim, quase... exatamente uma semana, foi segunda-feira. Então eu creio que eu já tô na curva final da doença, entendeu? Não acho que vá piorar. Não tenho nenhum sintoma de tosse, nem de falta de ar. De qualquer forma, assim, apesar de toda a observação, cuidado, né? Fique atenta. Minha preocupação são os outros nesse momento, né? Realmente tô evitando sair de casa, tô pedindo tudo. Não vou expor minhas vizinhas que tem 90 anos, entendeu? Até no elevador fico com medo de ir, porque... A gente fica numa situação tão, assim, de saber como mediar você e o outro, porque eu fico entrando na reflexão acerca de toda uma classe de entregadores, que também está super exposta, né? E a gente fica sem saber, assim, então, qual é a solução? Tem uma parcela da população que não tem como ser assistida, não tem como não estar num movimento de realmente gerar essa economia. E como você falou, o que eu acho que para o artista é preocupante é esse viver o presente sem saber muito como se põe em perspectiva para amanhã, apesar da gente saber dessa demanda de conteúdo, mas ainda está muito, né? E afeta a criação, no sentido em que se você não tem perspectiva, por que fazer, né? Assim, começa a gerar uma falta de propósito, assim, entendeu? Porque eu vou fazer para quê? Se eu não tenho para quem, não tem dinheiro, não tem para quem exibir, não tem quem me pague, não tem nada. Quais são as minhas chances? Aí vai gerando eu pelo menos eu preciso saber que o que eu vou fazer vai chegar em alguém, sabe? Porque senão
eu não me sinto, eu não sou capaz de ficar criando para mim mesma. Se eu for para criar para mim mesma, eu vou pintar minhas aquarelas mal feitas aqui, entendeu? Que eu me distraio, ponho aqui orgulhosa, 2 minutos da minha obra. Não vou ter o trabalho de escrever um filme, porque, puxa vida, é muito trabalho, entendeu? Aí eu vou tentar aprender piano, eu vou fazer outra coisa. Não vou ficar escrevendo. Então, eu acho que essa falta de perspectiva, ela mexe inconscientemente com a gente, sabe? Apesar disso, Assim, é mais profundo. Você falava de que você atualmente tá fazendo a montagem do Meninas do Benfica. Quer falar um pouco a respeito disso, da própria série em si? Eu tô super orgulhosa, assim. Essa que tá quase pronta e que vai poder ser exibida em breve, porque a gente deu essa sorte, né, dela ter sido feita antes desse processo, aí eu tô super botando minha energia, me esforçando e pensando, dando o que eu posso dar de melhor, no sentido de melhorá-la, de fazê-la ficar incrível, assim. Eu tô muito feliz com o resultado. Acho que é o trabalho que eu fiz realmente que eu estive mais madura na minha profissão, né? De como diretora e como escritora, assim, eu estou muito feliz. Assim, eu tive momentos epifânicos aqui já em casa, assistindo o episódio, aí terminava o episódio. Foi no episódio 2, são 8. Episódio 2 eu me emocionei, comecei a chorar. Meu Deus, deu certo! Saí correndo pela casa, me joguei no chão, comecei a chorar de emoção, porque deu certo, porque vai funcionar, porque é emocionante. Aí teve esses momentos já. Aí agora nós estamos aí, estamos finalizando, né, o processo. Provavelmente só vai acabar lá para agosto, que a gente vai montar até fim de maio. Aí junho começa um processo de trilha sonora e grafismos, para em julho a gente retomar a montagem com as novas trilhas, finalizar tudo, para edição de som, mixagem, então vai ter um processo aí ainda, não vai ser tão rápido. Mas a montagem, assim, já dá para, né, já é um passo muito importante, então eu estou bem feliz. É isso que eu estou tentando jogar minha energia, sabe? Jogar energia naquilo que vai florescer, porque essas angústias todas, eu não quero jogar energia disso, né? Uhum. Na falta de perspectiva. Eu não vou ficar. Eu tô falando aqui porque eu sinto que isso mexe com todos nós inconscientemente, mas não é nisso que eu tô jogando minha energia. E se tiver pessoas que não tenham o que fazer nesse momento, eu sugiro que elas busquem outros escapes, que elas vão ler, que elas vão se alimentar. Eu acho que o momento agora é de se alimentar e não de ficar jogando energia fora, sabe? Porque a angústia faz com que a gente jogue energia fora. E se tem uma coisa que a gente pode fazer agora, para quem tem tempo, né? Não é o meu caso, eu gostaria de ter mais, porque realmente trabalhar na quarentena parece que exige mais energia, mas eu estaria tentando me alimentar de coisa boa, de livro bom, de música boa, de pesquisar, sabe? Sei. Pensar, projetar, mestrar. Uma série como essa, Luciana, para que as pessoas consigam ver assim o escopo, né, de um trabalho como esse. Você chegar a empregar quantas pessoas nesse processo de pós-produção? Tem quantas pessoas envolvidas? Ela foi fruto de edital? Ela foi fruto de colaboração privada ou com o governo? E depois a distribuição dela se dá aonde? O processo da série começou há muito tempo, acho que em 2016, com a Roberta, né, que é a criadora da série, começando esse processo. Aí ela se juntou ao Maurício, que é o produtor executivo, e esse é o núcleo, a equipe núcleo, né, que a gente chama, que é a equipe que carrega o projeto do começo ao fim. Ela foi financiada por um edital da Ancine, chamado Prodave, que era um edital que era vinculado às TVs independentes. Então, foi junto com a Cine Brasil TV, eles conseguiram financiar. Então, o dinheiro vem da Ancine através do Cine Brasil TV, que era um canal de mídia independente. A série empregou uma equipe técnica de cerca de 40 pessoas fixas, fora as pessoas acessórias que vinham em determinadas diárias de filmagem, né? Foram 3 meses de gravação e teve muito figurante,
ator secundário, equipe secundária, que às vezes vinha, dependendo e tal. Então foi em torno de 40 pessoas por 3 meses, né, de emprego. Quase fixo, né? Temporário, mas por um bom tempo. Aí, agora nessa etapa de montagem, nós somos as 2 diretoras, o montador, uma assistente de montagem, uma consultora de montagem, os 2 produtores executivos e assistente de produção. E aí vai entrar mais algumas pessoas, né? Edição de som, corretor de cor, pessoal do gráfico, que são várias pessoas. A pessoal da música também, algumas pessoas. Vamos dizer que são em torno de umas 20 pessoas que estão envolvidas nessa etapa de pós-produção. Umas mais fixas e outras menos fixas, né? Aí a série vai ser exibida na plataforma do Cine Brasil TV, que hoje em dia é um streaming. E a gente está tentando negociar aí possibilidades dela ser adquirida por outras plataformas também. Aí a gente não tem ainda resposta, estamos buscando isso, né? Esses contatos, para ver se ela pode ir para outros canais, entendeu? Para que mais pessoas vejam, né? Porque tem muito disso também hoje em dia, né? Passa em mais de um canal. Desejo muito sucesso para a série. Já vou agradecendo você por essa nossa conversa. E eu acho que para finalizar, seria você dizer tanto para os seus colegas, para as pessoas, para os profissionais os quais você trabalha, o que tem funcionado para você, né? Uma palavra de motivação para eles. E talvez para quem esteja vislumbrando viver essa vida que a gente falou, que é sim de muita entrega, que é sim de correr muito atrás dessas oportunidades, não esperar tanto, mas fazer com que esses encontros aconteçam, né? Para que outra pessoa se delicie lá na televisão, na casa deles ou nas salas de cinema. O que eu posso dizer, assim, partindo de uma experiência particular, tem muito a ver com o que você acabou de falar, de provocar encontros. Eu acho que provocar as coisas significa a gente precisa, antes de receber, provocar. Não de abordar pessoas, não é isso, mas a gente precisa fazer. Precisa escrever, precisa mostrar para alguém. Por exemplo, eu como lá no Porto, né, vejo o trabalho de muitas pessoas e tenho lá um grupo de estudos de roteiro, o Cinedrama. Então, às vezes, as pessoas pediam para eu ler. Isso é muito, muito bom, porque eu consigo mapear possibilidades de pessoas com quem eu possa chamar para ser uma assistente de roteiro hoje em dia. Só porque eu vi ali algumas linhas, eu já consigo ver se a pessoa escreve bem, se ela não consegue, se ela tem uma noção de dramaturgia, se ela não tem. Então, provocar encontros também é possível nesse sentido, entendeu? Participar de grupos, participar de coisas, conhecer pessoas e não deixar de fazer. Faça suas coisas, plante. Plantar para colher. Não adianta ficar só esperando colher. Como é que você vai colher alguma coisa? Como é que você vai receber um convite para trabalhar com alguém se você não fez nada? Então faz com o seu celular, faz no computador que você tem em casa. Faça, porque o que determina não é o aparato tecnológico, não é. É o conteúdo que determina qualquer coisa. O Léo, eu sempre cito o Léo quando entra nesse tema, assim, porque o Léo Moura Mateus, ele foi o grande menino dos olhos da minha turma de cinema e da minha geração. Assim. Ele fez uns 20 curta-metragens, todos incríveis. E os primeiros curta-metragens dele, ele fez com uma câmerazinha que custava, na época, sei lá, 200, 300 reais, que eu acho que ele conseguiu, inclusive, emprestado de alguém. E os filmes são incríveis. Os filmes dele são lindos, são sublimes. São lindos, que ele fez com um tripé velho, que voava com o vento e essa câmerazinha, entendeu? Então, assim, não é sobre o aparato. Não é sobre o aparato. Pare de se vitimizar e faça. Porque é fazendo que a gente vai conquistando. Às vezes é fazendo com imagem de arquivo, às vezes é fazendo com foto, às vezes é fazendo... Não é nem com nada, entendeu? É um black e uma voz, entendeu? Faça. Se você tem uma ideia na cabeça, coloque para fora. É dessa forma que você vai mostrar quem você é, você vai mostrar o que você produz e você vai fazer com que outras pessoas lhe notem. Infelizmente, o mundo é um mundo de relacionamento. Que bom que ele é um mundo de relacionamento. Então, é preciso que você seja vista, é preciso que você seja... Esse negócio não é visto, não é lembrado, é verdade.
você precisa ser visto, você precisa circular, você precisa que as pessoas lembrem que você existe, porque ninguém está o tempo todo pensando nos outros. Então, nada vai cair no seu colo. Você tem que fazer parte das coisas, você tem que buscar um grupo de estudo, tem que ir nas sessões de cinema, tem que fazer e plantar, uma hora você colhe. Claro, que plantar não significa só fazer, eu sou o gênio do mundo e fazer. Não, estude para fazer bem feito, para plantar bem feito. Não adianta plantar na época errada, entendeu? Tem que saber a época de plantar. Então, o que eu quero dizer? Existe um conhecimento que precisa ser conhecido antes de plantar, não existe? Então, antes de fazer, também precisa ter um conhecimento. Não vai sair anos e anos de estudo, aí você, na sua cabeça, vai conseguir fazer sozinho. Não. Estude, tente entender, mas também não precisa estudar tudo antes de fazer. Estuda um pouco, entende um pouco, aí faz, experimenta. Experimente, que experimentando é que você se encontra também. E que os outros lhe encontram. Maravilha. Para quem quiser conhecer teus projetos, acompanhar a tua carreira, quais seriam os melhores canais? Tudo desorganizado. Então, não tem nada organizado ainda. Eu tenho um Instagram onde eu publico coisas. Cara, eu tenho um Vimeo, mas meu Vimeo eu tenho até que liberar lá o que tem lá, porque tem uns curtas que eu fiz há 1000 anos. Até me lembrou disso, eu vou fazer isso. E eu acho que o melhor lugar para entender mais ou menos o que eu estou fazendo seria mesmo seguir no Instagram e no Facebook. Porque aí lá eu consigo postar as novidades. Assim, por exemplo, agora em junho, a gente está pensando de lançar um filme online que o Vitor dirigiu em 2017, um documentário que se chama As Cores do Divino, que é um documentário sobre pessoas LGBTQI que tem alguma relação com a religião. Então, é um filme que é super importante, eu acho, dentro do contexto Brasil, super profundo, sabe? Assim, é um estudo antropológico de uma coisa muito bonita, que é a relação de qualquer um com o divino, sem preconceito, sabe? E aí a gente está pensando em lançar esse filme agora em junho, por exemplo. Mas é isso, ainda não tem uma página do filme, a página da nossa produtora também não é exatamente movimentada, mas também tem no Instagram, que a gente vai dizer muita coisa por lá, que é a Orla Filmes. Mas como eu não faço coisas só pela Orla, né? Então, talvez o melhor canal mesmo seja o meu Instagram e o meu Facebook. Passa aí pra gente, qual seria? É Luciana C. Vieira no Instagram e no Facebook é Luciana Vieira. Lu, muito obrigado, viu, pela nossa conversa, por disponibilizar seu tempo aí. Adorei ouvir tua experiência, espero que frutifiquem todas essas sementes lançadas e que a gente se encontre muito em breve quando tudo isso passar. Aqui em Los Angeles, onde tiver a arte acontecendo e pulsando. Amém, é nóis. Obrigada, adorei a conversa. Esse foi mais um episódio do Cearense é Assim. Fica ligado no próximo. Até breve.